Queridos, vamos recapitular aqui brevemente a cronologia que temos visto dentro do estudo da escatologia. Então essa é a cronologia que nós aqui defendemos, que consideramos ser aquela que menos pontos fracos tem, que melhor lida com o texto, que melhor harmoniza tudo aquilo que as Escrituras falam sobre o fim dos tempos, que é chamada essa posição de pré-tribulacionismo, pré-milenismo. Ou seja, o arrebatamento ocorre antes da tribulação, pré-tribulação, e o Cristo volta antes do milênio, pré-milenismo. Importante dizer que dentro da ortodoxia bíblica, das igrejas que têm uma boa doutrina, não se discute os eventos. Todos esses eventos eles estão ali no calendário de todos. O que se discute é em que momento esses eventos ocorrem. Então, por exemplo, nós defendemos o pré-tribulacionismo, arrebatamento antes da grande tribulação. Há outras posições. Existe a posição pós-tribulacionismo. Arrebatamento ocorre depois. Existe uma posição chamada mid-tribulacionismo. Arrebatamento ocorre no meio. Existe uma posição chamada pré-ira. Várias posições aí, várias cronologias. No pré-milenismo existe também o pós-milenismo. Nós acreditamos que Cristo vem para inaugurar o milênio. Tem gente que diz que nós já estamos no milênio e que Jesus vem depois do milênio. Tem a posição amilenista, que crê que o milênio não é literal. Não haverá esse tempo de reinado de Jesus aqui na Terra. Então, a cronologia dos eventos pode ser alterada de igreja para igreja. O que não se altera é os eventos. Todos os eventos aqui, todo mundo concorda, todo cristão ortodoxo concorda que eles existirão. Porém, muda-se a questão da cronologia. Nós já vimos aqui arrebatamento, né? Então hoje nós estamos na era da igreja, esse é o período que nós hoje vivemos, era da igreja. O próximo evento do calendário de Deus é o arrebatamento. Lembra que Cristo vai levar a igreja, todos os crentes, desde Atos 2 até o dia do arrebatamento, serão levados aos céus para o encontro com o Senhor Jesus nos ares. Aí, depois do arrebatamento, se inicia um período de 7 anos, chamado de Grande Tribulação, ou Tribulação. Ao final dos 7 anos, Jesus volta, a segunda vinda de Cristo. Falamos sobre isso na semana passada. E ele vem para fazer o quê? Inaugurar o seu reino. Esse é o assunto de hoje, o reino milenar, o milênio, reino milenial, o reino de Cristo na Terra. Então, depois da segunda vinda, Cristo já aqui, então, inaugurará um período de reinado, onde Jesus reinará neste mundo pelo período de 1000 anos. Jesus vai reinar, seu trono será o trono de Davi lá em Jerusalém, e ele regerá todas as nações debaixo do seu cetro. Ele será o rei de todos os povos neste mundo. Um dia veremos isso. Até que, enfim, teremos um governante justo, bom, santo e perfeito. Até então chegará o verdadeiro Messias, esse que vai reger todas as coisas. E eu peço que você abra em Apocalipse 20, verso 4, que é onde nós temos aqui, eu digo que a grande informação adicional que Apocalipse nos diz sobre o reino de Cristo, o reino do milênio, é o tempo de duração. Depois nós veremos que as características do reino nós vamos encontrar muito mais nos textos do Antigo Testamento do que em textos de Apocalipse. Mas aqui nós temos a duração deste reino. Apocalipse 20, verso 4. Ele diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui é o acréscimo, a informação adicional deste texto sobre o reino do Messias é que ele vai durar 1000 anos. Por isso chamado de milênio,
ou reino milenial, durará pelo período de 1000 anos. Irmãos, lembram? Eu falei, eu acho que nos primeiros encontros aqui de escatologia. Sempre que eu converso sobre escatologia com alguém, antes de entrar em cronologia, em detalhes, eu pergunto qual é o entendimento que a pessoa tem sobre Israel e igreja. Por quê? Porque isso é determinante para chegarmos às nossas conclusões. Se a pessoa acha que a igreja substituiu Israel, isso significa que Deus não tem mais nenhuma promessa pendente a dar a esse povo. Tudo já se cumpriu. Agora, se você entende que a Escritura em momento algum coloca essa substituição, pelo contrário, nós vemos que Israel e igreja aparecem junto, especialmente nos escritos paulinos. E Paulo, em momento algum, faz confusão, faz mistura, faz substituição, mas sempre coloca como coisas diferentes. Então vai fazer muito mais sentido a ideia de um reino milenial. Se não há mais nada a ser cumprido a Israel, não faz sentido nem a tribulação, nem este reino de 1000 anos. Então é fundamental você ter um entendimento acerca deste assunto antes. O que você pensa sobre Israel? Israel ainda tem plano? Ainda tem um lugar no plano de Deus? Ou será que Deus rejeitou completamente e colocou a igreja, os cristãos, no lugar deles e não há mais nada para eles? Não parece ser o que a Bíblia diz. Por isso, nós veremos aqui que o milênio ele se faz necessário para se cumprir algumas promessas que Deus entregou a Israel. Especialmente é o cumprimento feito às promessas feitas a Davi. O reino é necessário para que Deus cumpra o que ele prometeu para Davi. E aí eu peço que você abra em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel 7. Se você não sabe onde fica Samuel, vá no índice, a forma mais fácil. Procure ali no Antigo Testamento, 2 Samuel, veja a página e pule lá. Capítulo 7, versos 8 a 16. Aqui nós temos um texto que nós chamamos da aliança davídica. Deus ele vai fazer algumas promessas aqui para Davi. E aí nós vamos ver o que Deus promete aqui. Preste bastante atenção naquilo que Deus vai falar para Davi. Então acompanhe comigo, verso 8. Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, que é o profeta falando em nome de Deus. Deus deu uma revelação ao profeta e o profeta foi falar com Davi. E o que Deus fala a Davi? Eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Isso aconteceu, não aconteceu? O que Davi era antes de ser rei? Um pastor de ovelhas. Deus foi lá e tirou ele daquela função e deu para ele a coroa. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Deus fez o nome de Davi grande? Fez, né? Nós estamos até hoje aqui falando de Davi. Nós olhamos para Davi como uma figura importante no plano de Deus. Deus elevou Davi a uma condição de rei, o melhor rei de Israel, o rei segundo o coração de Deus. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão como no passado, desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo Israel. Eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Vai prestando atenção em algumas palavras-chave aqui. Quando os seus dias
se completarem e você descansar com os seus pais, ele está falando do tempo que Davi morreria. Ele não ia descansar, tirar férias, aqui é a morte, quando você morrer assim como os seus pais. Então, farei surgir depois de você o seu descendente, que procederá de você e estabelecerei o seu reino. De quem ele está falando aqui? Vamos ver se é Jesus. Este edificará um templo ao meu nome. Quem edificou um templo? Salomão. E eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Samuel pecou? Alguma vez Salomão pecou alguma vez? Ele agiu de forma errada? Sim. E ele sofreu alguma disciplina de Deus? Várias. Deus castigou ele sempre por conta do seu pecado. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de você. Com Salomão, Deus fez que nem Saul? Rejeitou e colocou alguém diferente? Não. Deus manteve-se fiel a ele. Quanto a você, Davi, agora ele vem falar de Davi. Quanto a você, a sua casa, o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Guarde essas palavrinhas. Casa, reino e trono. É isso que Deus diz para Davi. A sua casa, o seu reino e o seu trono será estabelecido para sempre. Então, o que promete Deus a Davi? Que Davi teria um filho, que sucederia dele e que ele estabeleceria o reino. Aconteceu. Literalmente ou espiritualmente isso aconteceu? Literalmente. Exatamente assim. Esse filho construiria o templo. Por quê? Porque aqui, Davi, ele diz que ele queria construir um templo a Deus. E aí Deus manda o profeta lá falar para ele, olha, não será você, será o seu filho. Quem construiu o templo de Salomão? Salomão. Foi ele. Então aconteceu literalmente ou espiritualmente? Literalmente. Terceiro, casa, trono e reino para sempre. O que isso significa? O que é casa? Ele construiu lá uma casa de 2 pisos e está lá até hoje intacta, porque Deus disse que era para sempre aquela casa. Não, lá não tem mais nada. A casa foi destruída, lá hoje só tem o muro da lamentação lá, que é o muro original. O resto foi tudo posto abaixo. Então o que significa casa aqui? Casas são descendentes físicos. Deus diz assim, olha, a sua linhagem, Davi, será a família real para sempre. Do seu sangue, filhos dos teus filhos, será para sempre rei. A casa é a descendência. O que é trono? Trono é direito de reinar, é poder soberano, é governo. Ou seja, Deus está dizendo, o governo sobre Israel estará sempre na descendência de Davi. E outro, reino. O que é reino aqui na Bíblia? O que é reino no texto? O que é reino no contexto daquele momento? É um reino político. Envolve território, envolve um rei e envolve um povo. Isso é reino. Tira-se o território, não há reino. Tira-se o rei, não há reino. Tira o povo, os súditos, não há reino. Então, o contexto de reino na promessa de Deus aqui é um governo político, com um local estabelecido, com um povo a ser governado e com um rei gerindo tudo isso. Alguém pode dizer, mas pastor,
Depois de Salomão, o reino foi dividido e aí o povo perdeu o direito às promessas de Deus. Ah, mas esse reino aí, ele é espiritual. Jesus hoje, ele está no trono que Deus prometeu. Ele está sentado no trono de Davi. Será mesmo? Vamos falar um pouquinho sobre o caráter dessa aliança. Se você prestou atenção, você viu aí no texto que essa é uma aliança incondicional. Deus, ele coloca alguma condição aqui? Ele fala, eu vou te dar uma casa, vou te dar o trono, vou te dar o reino para sempre, mas se você fizer isso ou aquilo, você perde esse direito. Deus fala simplesmente, eu farei. Eu estou aqui estabelecendo uma aliança contigo, e essa aliança eu farei acontecer. É incondicional. Abra aí no Salmo 89. Salmo 89, versos 30 a 36. Se alguém disser que a aliança que Deus fez com Davi sobre o reino eterno é algo condicional, que o povo de Israel perdeu o direito a isso, o que nós fazemos com esse texto do Salmo 89? Olha o que diz o Salmo 89, versos 30 a 36. Ele diz assim, se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, ou seja, se forem desobedientes, se o povo não me obedecer, então punirei com varas as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Isso que Deus diz, olha, eu vou puni-los pela desobediência. Mas, verso 33, jamais retirarei dele a minha bondade. Deus está dizendo, olha, eu nunca vou deixar de ser bom com esse povo. Nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança. Nem modificarei o que os meus lábios prometeram. O que os lábios de Deus prometeram? Casa, trono, reino. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Irmãos, tem como Deus não cumprir o que ele prometeu para Davi? Se Deus não fizer o reino um dia vir a este mundo, o que eu faço com o Salmo? O que eu faço com esse texto? Deus mentiu? Deus se enganou? Irmãos, todo o povo de Israel, ele crê nisso aqui. Ele crê nessa realidade, nessas promessas que Deus diz, olha, eu não violarei a minha aliança. Não há como isso acontecer. Eu não menti para Davi. Deus afirma isso. Então essa é uma aliança claramente incondicional. Esse texto do Salmo é um texto que foi editado pós-exílio. Depois de tudo que o povo já havia passado. Ou seja, reafirmando as suas palavras. Também uma coisa importante nós sabermos, para muitos que vão espiritualizar o texto, né, dizer, não, mas não é isso, tem aqui um cumprimento espiritual de tudo isso. Irmãos, o cumprimento parcial da aliança que Deus faz determina um método que nós temos que interpretar todo o resto. Quando Deus dá aquelas promessas que se cumpririam na descendência, no filho que nasceria, no filho seguinte, em Salomão, tudo aquilo que Deus falou e que se cumpre em Salomão, a ideia de estabelecimento do reino, a ideia da construção do templo, tudo aquilo foi literal. Então, o restante da profecia tem que ser cumprida igualmente de forma literal. Como se cumpriu a metade, então se cumpre o resto. Literal. Não há nenhuma espiritualização nisso.
Devemos esperar o cumprimento literal. Outra coisa, como Davi entendeu essas promessas? Como Davi entendeu essa aliança? Volte lá em 2 Samuel. Olha o que ele diz no capítulo 23, verso 5. São as últimas palavras de Davi. Verso 5 diz: não é assim que a minha casa está para com Deus, Davi falando, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Davi, no fim da sua vida, ele confiava nas palavras que Deus havia entregue a ele. Ele disse: olha, eu estou muito seguro em relação àquilo que Deus estabeleceu na sua aliança comigo. Davi entendeu, obviamente, que essa era uma interpretação literal das promessas. Ele não ficou ali tentando encontrar um significado espiritual. Não, ele confiou naquilo que Deus falou com ele. Outra coisa importante, como que o Novo Testamento trata a aliança de Davi? Irmãos, o Novo Testamento ele tem ao todo 59 referências a Davi. Não existe nenhum único ensinamento no Novo Testamento que fale que Jesus está hoje sentado no trono de Davi. Nenhum. Não há um texto, um único versículo. Mas Jesus não está no trono hoje? Sim, está. No trono do Pai no céu. O trono celestial que Jesus está hoje não é o trono de Davi, porque o trono de Davi é o reino em Jerusalém, fica lá em Jerusalém. Não, a gente não pode confundir o reino do céu com este reino que Deus prometeu aqui na terra, porque este reino da terra, ele fala que é o trono de Davi, do qual Davi foi estabelecido, no qual Salomão se assentou. Esse é o trono que o Messias um dia reinará. E então, para sempre. Uma prova sobre isso no Novo Testamento. Vai no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 1. Lucas 1, versos 31 a 33. Aqui o anjo Gabriel está anunciando a Maria que ela daria à luz ao Filho do Altíssimo. Repare as palavras do anjo a Maria. Olha o que ele diz ali, versos 31 a 33. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Reparou as mesmas palavras da aliança davídica aqui? Trono, casa, reino. As três palavras da aliança davídica são repetidas pelo anjo a Maria. O que Jesus veio fazer este mundo? Veio nos redimir do nosso pecado. Mas no plano de Deus está ocupar o trono de Davi. Estabelecer o seu reino neste mundo. E ele reinará sobre a casa de Jacó. Pergunto, essa aliança feita com Davi foi cumprida ao longo da história? Em algum momento isso foi cumprido? Não. Em momento algum. Nós não temos o cumprimento dessa profecia. Jesus ainda não ocupou o trono de Davi. Se isso ainda não se cumpriu, nós devemos esperar que haja um cumprimento? Certamente.
Certamente. Por quê? Porque Deus falou que ele fará. É certo. Nós só aguardamos o momento. Mas é certo. Eu acho, de todos os eventos aí, para mim, o que mais me atrai atenção é o reino milenar de Cristo. São tantas coisas intrigantes acontecendo junto. É algo tão belo esperar por isso. Né? Quem não almeja, quem não tem dentro do coração essa esperança de ver esse mundo sendo regido por justiça, de nós termos um governante justo, perfeito, bom. Quem não espera por isso? Né? Parece que se fosse simplesmente uma ideia espiritual, um reino celestial, ok, tá ótimo também, mas parece que vai faltar alguma coisa. Não, nós precisamos ver a vitória neste mundo. E isso virá por meio do reino de Cristo, o reino milenar. Algumas características. Alguma dúvida até na questão da aliança? A promessa desse trono final é para Davi, somente Davi vai alcançar, porque esse texto de Lucas diz que o trono de Davi será dado para Jesus. Davi reina através de Cristo, a promessa para Cristo, recebe o trono de Davi. A promessa está vinculada à descendência. A descendência de Davi. Porque o que era a única questão condicional da aliança é se sempre haveria um descendente no trono. Enquanto eles guardassem a lei, Deus sustentaria o trono com o descendente de Davi. Porém, a gente sabe que a nação de Israel se rebelou e em desobediência andou. Então hoje não há um rei em Israel. Por quê? Porque o povo desobedeceu a ele. Então a única condicional era eles terem sempre um descendente no trono. Desobedeceram, não há hoje. Agora estamos aguardando o descendente perfeito, que então estabelecerá este reino para sempre. Então, no caráter dessa aliança, envolve algum rei diferente. Porque nós vemos que precisa ser eterno, ele precisa ser sempre justo e bom, e isso nós sabemos que nós, pecadores, não conseguimos manter. Então, a promessa ali é vinculada a um descendente que um dia viria. Essa sempre foi a interpretação do próprio povo judeu, nessa esperança escatológica messiânica, em um Messias que seria diferente. Eles não acertaram o alvo em como seria isso, mas dentro dessa figura que estabeleceria, enfim, um trono para sempre. Mas a promessa é vinculada à casa, não a Davi especificamente. Porém, existem promessas vinculadas a Davi, que ele fará parte desse reino futuro. No Antigo Testamento nós temos profecias que falam que Davi será o príncipe desse reino. Ou seja, tem estudiosos que traçam uma hierarquia no reino, que Deus será o rei, Davi será o príncipe e os apóstolos serão corregentes. Mas aí a gente está indo aprofundando, né? Mas a promessa em si é vinculada à descendência. Então viria um descendente perfeito. Algumas características aqui sobre esse período de 1000 anos de reinado. Primeira, durante este período, Satanás estará preso. Isso nós já vimos um pouquinho na semana passada, né? Sobre a volta de Cristo, mas isso está aqui presente no texto de Apocalipse 20, versos 1 a 3, né? Que é ali naquele momento, logo após a volta de Cristo, Jesus vem para estabelecer o seu reino, vence ali a batalha contra o anticristo, e aí o texto diz que, então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo
fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Irmãos, isso aqui vai impedir que Satanás faça o que ele faz nos nossos dias, influenciar as nações, né? Irmãos, há uma mente diabólica por trás do nosso mundo, que rege governos maus, que rege aquilo que é de mais corrupto neste mundo. Satanás preso, ele não fará mais isso. E isso ajudará a nós termos outras coisas importantes nesse período, envolvendo paz, justiça e tudo mais. Mas é fato que durante os 1000 anos, Satanás não mais atuará neste mundo. Maravilha. Hoje ele ainda atua. Hoje ele está por aí, influenciando, agindo de várias formas. Esse será um tempo de muita paz e justiça. E aí nós vemos essas características lá no texto do Antigo Testamento. Eu digo sempre, irmãos, que a gente tem mais informações e detalhes sobre o reino no Antigo do que no Novo. No Antigo Testamento nós temos muitas informações. Olha o que diz Isaías, capítulo 2, versos 1 a 5. O texto diz assim: palavra que em visão veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido nos altos dos montes e se elevará sobre as colinas, e para ele afluirão todas as nações. Olha que ele está falando de algo aqui que nunca aconteceu na história. Todas as nações indo até Jerusalém, até o monte do Senhor. Em algum momento da história a gente viu isso acontecer? Todas as nações indo até lá? Não. Então isso aqui é uma promessa sobre um reino futuro. Muitos povos virão e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Olha a ideia de Jesus reinando, a lei sai de lá, ele governa todos os povos e os povos querem ir lá. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Estes transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerra. Venham, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Significa que no tempo do reinado do Messias, não haverá mais guerras. Haverá só justiça, de tal forma que as armas serão transformadas em ferramentas para o campo. Tamanha a justiça. Haverá paz entre todas as nações. Por quê? Porque há agora um rei justo. Um rei que leva a sério a sua lei, que pune aquele que precisa ser punido. Então não haverá mais ninguém se levantando uns contra os outros. A paz vai reinar. Agora pule para o 11. Versos 6 a 9. Aqui são aquelas descrições que nós mais gostamos acerca do reino, né? Ele diz ali: o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. Uma criança, que ideia, uma criança guiando esses animais, alguns domésticos, outros selvagens. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como boi. Vai virar vegetariano, vegano o leão. Leão vegano. Vai tomar leite de soja. A criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e o já desmamado meterá a mão no ninho da serpente.
Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Haverá o fim da animosidade entre os animais. Entre nós, os animais, tudo reinará em paz. Mas é interessante aqui notar que existe criança aqui na descrição. A criança está brincando com a serpente, criança, bebezinho ainda mamando e bebezinho que já começou a andar. Elas estão ali brincando com os animais sem nenhum medo, sem nenhum receio. Irmãos, que coisa maravilhosa isso. Agora vai para Zacarias, finalzinho do Antigo Testamento. Zacarias 14, 9. Zacarias 14, verso 9. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Então, mais uma vez, reafirmando aqui a ideia de um rei sobre toda a terra. A terra, irmãos, não é um rei no céu, é um rei na terra. Esse rei aqui, no contexto de Zacarias, é um rei no trono de Davi. É isso que o texto quer dizer. Aqui é a parte que mais talvez nos traga algumas dificuldades. Por quê? Porque pessoas ressurretas, aparentemente, ao que tudo indica, conviverão com pessoas normais, com corpos mortais. O texto de Isaías aqui, aí voltamos lá a Isaías, ele fala aqui de criança, ele fala de velhos, pessoas idosas, ele fala de filhos nascendo. Então, tudo isso indica que haverá aqui um contexto onde pessoas com corpos glorificados, assim como Jesus, ele está hoje corpo glorificado, conviverá com pessoas em corpos normais. Então veja ali o verso 18, Isaías 65. 18 a 25. Ele diz assim: exultem e alegrem-se, para sempre que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o povo exultação. Eu me alegrarei por causa de Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança que viva somente alguns dias, nem velhos que não completem os seus dias, porque morrer aos 100 anos será morrer ainda jovem. No milênio, a pessoa morreu com 110 anos, nós vamos dizer, nossa, morreu novo. Tão novinho, olha aí, 110. Estava na flor da idade e morreu. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Irmãos, parece aqui que as pessoas em corpos mortais que pecarem, elas vão morrer depois dos 100 anos, por conta do seu pecado. A maldição da morte, por causa do pecado, virá muito velho, já tardio, depois de 100 anos. Eles construirão casas e nelas habitarão. Plantarão vinha e comerão seu fruto. Não construirão para que outros habitem, nem plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como da árvore. E os meus eleitos desfrutarão ao máximo as obras das suas próprias mãos. Não farão o seu trabalho em vão, nem irão gerar filhos para a calamidade, porque são a descendência dos benditos do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E aqui vem de novo aquela descrição: o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Pó será a comida da serpente.
Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Irmãos, isso aqui traz desafios para nós. É difícil para nossa mente pensar nessa dinâmica. Gente glorificada que não morre mais, gente com corpo mortal que vai morrer depois de velho, depois de mais de 100 anos. Mas, irmãos, não é porque é difícil para a gente conceber que isso não vai acontecer. Muitas vezes eu escuto esse argumento: não, mas isso é difícil demais. Não é porque é difícil de entender que isso não vai acontecer. A nossa mente é limitada. Houve algum momento da história onde algo assim já aconteceu. Exatamente. Houve uma pessoa com um corpo glorificado que já andou entre nós, com pessoas com corpos mortais. Jesus ficou 40 dias assim com seus discípulos. Ele andou com eles, falou com eles, comeu com eles. Normalmente, esteve ali. Existe também o texto da transfiguração. Lembra o texto da transfiguração, do Monte da Transfiguração? Jesus leva 3 dos seus apóstolos, Pedro, Tiago e João, até o monte, e lá eles têm um vislumbre do reino. Aparece com Jesus, Elias e Moisés. Os 3 aparecem, né, na transfiguração, eles veem Jesus com um corpo glorificado ali. E estando do lado dele, Moisés e Elias. E os 3 apóstolos, eles não recebem corpos glorificados, eles estão ali com corpos mortais. E eles têm ali um vislumbre do que vai ser o reino. Uma dinâmica com pessoas glorificadas e pessoas que ainda vão estar com seus corpos normais. Ou seja, na Bíblia mesmo não há nada absurdo sobre isso. Deus trouxe alguns momentos onde isso aconteceu. Agora, quem vai compor o reino milenar? Quais são as pessoas que vão participar do reino? Nós temos, aqui a maioria desses textos nós já vimos, tá, irmãos? É só para mostrar aqui, senão eu vou gastar muito tempo e não vou acabar hoje. Apocalipse 19, 11 a 14, o que fala? Quem que está vindo com Jesus? Nós vimos na semana passada a volta de Cristo. Quem que vem com Jesus? Aquelas pessoas vestidas de linho finíssimo. Quem são elas? Que vem com Jesus na volta de Cristo, antes do milênio? A igreja. Então, os crentes da igreja, com corpos glorificados, porque foram transformados e foram ressuscitados, vêm com Cristo, corpos imortais, já em glória. Depois, Daniel 12 fala da ressurreição dos crentes do Antigo Testamento. Então, nós vamos ter, junto no milênio, todos os crentes do período do Antigo Testamento. Elias, Moisés, Abraão, Davi, eles estarão lá com corpos imortais porque foram ressuscitados. Há também, em Apocalipse 20, ali, versos 4 a 6, aqueles que morreram na tribulação. O texto diz, nós já lemos aqui, Apocalipse 24, que eles serão ressuscitados e entrarão no reino e reinarão com Cristo. 3 categorias de pessoas com corpos glorificadas. Da onde vêm os que têm corpos mortais? Do fim da tribulação. Aqueles que sobreviveram à tribulação. Lá em Mateus 25, versos 31 a 34, se você quiser abrir esse texto pelo menos, porque esse a gente não viu. Vou ler rapidinho aqui. 31 a 34. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas na sua presença. Ele está falando aqui do momento que Cristo vem ao mundo, pós-tribulação, e aí então ele reúne as nações na sua presença. Que nações são essas? São aquelas pessoas que sobreviveram. Elas são reunidas. E aí então ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá aos que estiverem à direita: venham, bendito do meu Pai, herdar o reino que está preparado para vocês. Então, quem terá o corpo mortal são os que sobrevivem à tribulação
crentes. Os crentes que sobreviveram. Os descrentes são lançados no inferno e os crentes entram como estão no reino. Aqui não fala de transformação como no arrebatamento. Diz que eles entrarão assim. Jesus separa no final da tribulação crentes e descrentes e diz para os crentes: entrem no reino. O reino está preparado para vocês. E aí eles entrarão e conviverão com todos aqueles que estão lá com seus corpos imortais. Por que é importante esse povo que entra com corpo mortal? Para dar sentido ao que vem depois. Se todo mundo fosse glorificado no reino, aí tem o próximo evento que não faz sentido. Se só tem crente e não há nenhum pecador, como que a gente justifica a revolta final, no final do milênio? Então, esses que entram com seus corpos mortais no milênio, eles têm uma vida normal, eles vão trabalhar, vão gerar filhos. Imagine, com longevidade, terão muitos filhos, provavelmente. Com prosperidade, com boa saúde, vai ter de novo famílias extremamente numerosas. E aí, esses indivíduos que nascerem durante o milênio, isso, com base nesses, com corpos mortais que nasceram, porque lembre bem o detalhe, todos vão entrar crentes. Corpos mortais, mas crentes. Não vai ter nenhum descrente no início do milênio, mas eles vão gerar filhos. E esses filhos não crerão no Senhor, muitos desses, alguns desses. Aparece no texto que é muita gente. Muitos dos filhos que nascerão no milênio, que verão a Cristo, se rebelarão contra Cristo. Mas pastor, como, pastor? Irmãos, para nós, pense você já nascer nesse contexto, com Jesus, reinando. Talvez essas jovens que nascerão, eles não terão a dimensão do que era o mundo antes daquilo. Eles não saberão o que era ruim antes, porque eles não experimentaram tudo aquilo de ruim. Só terão a Cristo como rei. E eles se rebelarão contra o rei. Haverá uma revolta final. Nós veremos na próxima semana, onde Satanás ele vai ser solto e ali ele convencerá essas pessoas a se unirem contra o rei Messias, no seu reino milenário. Certo? Perguntas? Mas aí não é o juízo final. Não. Não. Essa é a revolta no final do milênio, depois aí vem o juízo final, o julgamento do trono branco. Isso nós vamos ver já na semana que vem. Alguma dúvida sobre o reino? Ô, mano. Soltou o diabo, ele foi lá e consegue fazer aquilo que ele faz de melhor, né? Juntar ali, convencer a ter uma rebelião contra Cristo. Qual vamos? Essa entrada de pessoas e a tribulação, que ainda não tem uma condição de tanto é que ainda haverá morte do pecado. Uhum. Eu não vejo problema em imaginar isso acontecendo, porque o texto de Isaías aqui diz, Paulo, Isso. mas que ainda é sobre isso, Jesus já ouviu, eles têm um sacrifício único, suficiente, da cruz, a morte do pecado foram vencidos ali, mas ele ainda volta e ainda tem pecado e tem morte. Isso me parece que vai ficar bem difícil de você imaginar qualquer situação que arranhe esse aspecto que eu falo muito disso. A vitória definitiva, essa salvação. E aqueles que creem em Cristo, então, você está morto. É claro que somente entendendo isso não basta para comprar a boa, tem que ter mais escritura, porque poderia haver um objetivo disso, mas tem todos esses falando dessa convivência
referência, né? Depois, além do juízo final, depois, Exatamente. me parece que uma das maiores barreiras seria essa suficiência do sacrifício. A redenção e a morte estabelecida, o pecado em si. E ainda na volta de Cristo, isso já glorificado e governando, ainda havia convivência com o pecado. Isso é difícil de encaixar para ele nesse aspecto. Não que os textos lá não digam. Não, Marcelo, obviamente, tem vários desafios aí. Tipo, eu aqui estou dando um panorama geral do reino e nem estou aprofundando nas promessas que falam sobre o templo. Há promessas no Antigo Testamento que falam da reconstrução do templo. Nesses textos do que envolve o reino, existe lá pessoas oferecendo sacrifícios no templo. Para que serve esse sacrifício? Se Jesus já foi o sacrifício. Né? Então nós temos aqui alguns desafios importantes. Eu vejo que o fato do reino milenar ainda existir essa dinâmica, ela ainda é plausível por conta das pessoas não terem ainda sido transformadas de fato. Então é um problema, porque nós, quando cremos, nós não recebemos imediatamente um corpo transformado, nós convivemos com o pecado e nós geramos filhos pecadores. Mesmo quando Jesus esteve aqui já glorificado. Né? Então eu não vejo, porque a promessa do reino não envolve uma promessa de restauração plena, porque nós vemos ali pecado nas promessas. Então isso é algo ainda futuro, quando o mal será completamente eliminado, que é no evento que nós vamos ver semana que vem. Mas há certamente desafios importantes aqui, que a nossa mente, infelizmente, às vezes tem dificuldade para encaixar. Porém, ao meu ver, é a que menos encontra desafios. Porque você dizer que simplesmente nada daquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento vai se cumprir, Deus deu dimensões, deu características descritivas do reino. Ele falou sobre o templo com detalhes, ele falou sobre realidades da vida cotidiana desse momento. Então quer dizer que tudo aquilo que Deus falou não vai se cumprir. Era espiritual. Então para mim é muito mais difícil conciliar uma visão de um reino espiritual ou de um cumprimento parcial do que olhar para tudo isso entendendo literalmente, mesmo com alguns desafios a transpor. Eu imagino que esses desafios não são muito maiores do que os desafios do Antigo Testamento em imaginar como seria o Messias. A olhar para Isaías 53, a olhar para vários textos que o Messias vem e restaura, mas aí o Messias ele sofre, ele morre pelo pecado. Também haviam uns desafios gigantes ali para transpor, mas tudo se cumpriu literalmente. Então eu digo sempre, a questão é nós nos mantermos sempre fiéis na interpretação. Histórico, gramatical, literal, mesmo que o literal aqui nos traga desafios importantes. Aí se eu não sei como conciliar, eu vou dizer, olha, eu não tenho a resposta para isso. Mas o texto aqui está dizendo que vai acontecer. Não te respondi certamente, né? Mas... Sim, certamente. Não. É por isso que eu falo, desde o primeiro, né? Esse é um assunto que nós temos que ter muita humildade. Não é um assunto que a gente vai brigar. Não, tem que ser assim, porque é assim, tá aqui. Não. A gente tem vários desafios aqui. Então a gente tem que ser, olha, eu creio que essa é a melhor posição. Mas se não acontecer exatamente assim, tenho certeza que nós vamos estar glorificando a Deus e felizes da mesma forma. Certo? Oremos então? Querido Deus, louvamos ao Senhor por mais esse tempo junto que tivemos. Louvado seja Tu pelas Tuas promessas a nós, pela promessa que o Senhor entregou ao longo da história, muitas delas que já se cumpriram, e que isso nos traz muita confiança de que aquilo que ainda não se cumpriu, um dia se cumprirá. Que o Senhor nos guarde, nos faça perseverantes até o dia
em que vamos desfrutar de muitas dessas promessas, porque estamos unidos ao Rei deste reino. Senhor, nos ajuda, Pai, para que todos nós possamos um dia estar lá, desfrutando de tudo isso que o Senhor promete. E que o Senhor sempre seja o maior alvo da nossa adoração, o maior alvo de amor em nosso coração, para que o Senhor seja sempre o mais exaltado. Que nos dê humildade para tratar desses assuntos difíceis, mas sempre nos dê fome, Pai, para buscar cada vez mais a Tua verdade. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém.